E aí, galera, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Definidos os duelos das quartas de final da Libertadores. Tá aí na tela para vocês. Fluminense vai encarar o Galo, Colo-Colo, River Plate, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Penharol. Ficaram algumas camisas pelo caminho e o Palmeiras foi eliminado cedo na Libertadores, né? Palmeiras que nas últimas temporadas sempre avançando bem, caindo em fases avançadas do mata-mata da Libertadores, dessa vez acabou eliminado pelo Botafogo e, aliás, que bela equipe do Botafogo. A gente vai falar sobre, deixa eu falar um pouquinho, tô com pouquíssimo tempo hoje, não vou, né, entrar em muitas notícias esportivas, nas aspas dos treinadores. A gente vai focar mais nos resultados do que qualquer outra coisa, tá? Tá aqui os jogos da quarta-feira, então. Palmeiras 2-2 com o Botafogo, Fortaleza venceu o Rosário Central 3-1, grande, consolidando ainda mais essa grande fase da equipe do Fortaleza. São Paulo venceu o Nacional do Uruguai 2-0. O Flamengo tinha construído uma vantagem no jogo da ida, perdeu de 1-0 do Bolívar na altitude. Parece que o Tite foi, parece que o Tite passou mal, né? Ali na altitude, foi internado no Rio. Deve estar tudo bem. A gente fica na torcida e espera que esteja tudo bem, né? O Atlético Paranaense venceu o Belgrano por 2-0. O Cruzeiro bateu o Boca Júnior nas penalidades. Aqui o gigante Cássio entrando em ação mais uma vez, né? Vamos trazer as tabelas. Então, aqui os classificados na Libertadores e os classificados na Sul-Americana. O Corinthians vai encarar o Fortaleza, que inclusive foi a equipe que eliminou o Corinthians o ano passado na Copa Sul-Americana também. Então, vamos ver o que vai buscar aí, o que vai tentar o Ramon. O ano passado era o Vanderlei Luxemburgo, essa temporada o Ramon. Situação no Campeonato Brasileiro muito semelhante do Corinthians, do Fortaleza diferente, muito melhor esse ano do que no ano passado. Então, pelo que a gente pega das duas equipes, não olhando para o investimento, mas para o futebol praticado dentro de campo, o Fortaleza me parece ter melhorado do ano passado para este ano e o Corinthians parece até ter evoluído, porque o Corinthians se encontra na zona do rebaixamento neste momento. O Atlético Paranaense vai encarar o Racing, o Cruzeiro, né? Preciso falar alguma coisa do Cruzeiro em termos de história, de camisa? Não preciso, não preciso. Eliminou outro gigante, que o Boca Juniors vai encarar o Libertad também, outro gigante na parada, tá? Vamos, o que a gente vai falar agora, hein? O que a gente fala? Falar dos jogos? Acho que, cara, assim, no balanço geral, acabou passando quem a gente, falando dos brasileiros, tirando os duelos, os confrontos diretos entre os brasileiros, que a gente deixa para os torcedores e a sorte está lançada, mas todo o resto, acho que meio que foi acontecendo aquilo que a gente foi torcendo, né? Não o que a gente previa, o que a gente foi torcendo. São Paulo, para mim, mais time que o Nacional, o Flamengo muito mais time que o Bolívar, mas praticando um futebol muito duvidoso, era uma preocupação. Assim, a vantagem de 2 gols dava tranquilidade? Até dava. Não jogou bem o primeiro jogo, tá tudo bem, mas o placar, se fosse de 1-0, eu ficaria mais preocupado. Eu ficaria mais preocupado. Aqui no Cruzeiro era um duelo muito difícil, mas conseguiu não tomar, né, não sofrer tanto no jogo da ida na Bombonera. A gente sempre sabe que é uma pressão muito grande jogar lá, né? E quando a gente fala isso, às vezes o torcedor fica toda vez falando uma coisa. Se você puder ver o estádio da Bombonera pessoalmente, eu não fui num dia de jogo, fui num dia de visitação e mesmo assim eu fiquei impressionado com a proximidade da arquibancada com o gramado. É realmente muito perto e dizem todos os jogadores que lá puderam estar, jogar a Libertadores, dizem que o negócio realmente faz diferença. O barulho é ensurdecedor. Então, acho que a parada mais difícil aqui dos brasileiros na Sul-Americana talvez tenha sido a do Cruzeiro. Não que o Boca seja uma grande equipe hoje, longe disso, mas é uma equipe que sabe jogar partidas de mata-mata, não tem jeito, né? Uma equipe cascuda, que é a mesma coisa que a gente olhar o Corinthians. O Corinthians para mata-mata, cara, assim, é uma equipe que mentalmente ela é muito forte. Se você não eliminar o Corinthians nos 180 minutos, cara, a chance do Corinthians passar é grande porque é um time que nas penalidades é óbvio que entra muito componente do treino, mas entra também muito do componente mental e psicologicamente o Corinthians se provou e continua sendo, mesmo sem o Cássio, uma equipe muito forte.
é muito difícil de ser batida. Não à toa acabou passando as penalidades também, né? A consagração do Hugo Neneca, né? E aqui, cara, Fortaleza, para mim, é uma das melhores equipes da competição, se não a melhor. Claro que isso não define nada, mas uma das melhores equipes da competição. E aqui é aquilo que eu falei, que vençam o melhor. Eu, depois do primeiro jogo, eu já ficava naquilo de. Eu questionei. E aqui, cara, assim, pro torcedor palmeirense, às vezes fica bravo, né? Às vezes fica bravo porque a gente vê a reação, o termômetro nas redes sociais, aí começa a ver Twitter, né? O saudoso X hoje. E aí ficam lá, né? O Abel deve cair. E os canais de imprensa têm que fazer a parte deles, né? O Abel tem que cair, não. O Abel é inquestionável, continua sendo inquestionável. E aí muito torcedor comenta, fica bravo, né? Ah, estão querendo criar climinha, estão querendo criar crise. Gente, a questão não é nem ser crise. Eu acho que assim, a idolatria, ela faz parte, ela é necessária, né? E o Abel, ele é um ídolo. Agora, a idolatria cega, a idolatria ignorante, eu vejo como um problema. Eu vejo como um problema porque tudo que o Abel faz deixa de ser questionado. A partir do momento em que ele se torna uma unanimidade e ele merece ser unânime, seja dentro do Palmeiras, com a diretoria, com os jogadores, seja com o torcedor, a partir do momento que isso acontece, você cria um ambiente onde a ignorância, ela, em momentos onde você precisa ser frio, calculista, a ignorância por causa da idolatria, ela te cega. Ela te cega. Não estou falando aqui que o Abel tem que cair. Eu estou dizendo que assim, o Abel tem que ser questionado. Eu estou dizendo que o Abel tem que ser cobrado. O Abel tem que ser cobrado. Após o jogo, ele falou que estava orgulhoso e tal. Eu acho que tem que estar mesmo. Os jogadores fizeram o que podiam. Agora, volto assim, em 5 jogos, 5 jogos não, nos 3 últimos jogos, o torcedor me corrija se eu estiver errado. Os 3 últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras tomou um gol do Botafogo no Newton Santos. Teve um jogo no meio do caminho, que foi do Brasileirão, né? Não foi isso? Vamos pegar aqui o jogo do Brasileirão, só para a gente não ficar cometendo a gafe aqui, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui. Teve o jogo do Brasileirão, o Palmeiras tomou gol. Então, assim, o Palmeiras tomou gol do Botafogo no Newton Santos. Tomou 2 gols, não é um gol, 2 gols. O Palmeiras marcou um, não é isso? E aqui a gente vai fazer a correção também, trazer os placares, né? Para que a gente não cometa a gafe e o torcedor não fique bravo com a gente. Então tudo começou com 3 últimos jogos apenas. 2-1 Botafogo Newton Santos. Depois teve 2-1 do Palmeiras para cima do São Paulo, mais um gol tomado. E agora esse jogo da volta 2-2 e o Palmeiras foi eliminado no tempo normal. Então tomou 2 gols o Botafogo em 2 jogos e um gol do São Paulo. Em 3 jogos o Palmeiras tomou 5 gols. Quando nós ainda estávamos no primeiro turno, eu dizia que se o Palmeiras não melhorar a sua defesa, e aqui não é querendo ser o dono da verdade, o anjo do apocalipse, é conhecendo a história da competição, é conhecendo a história da Libertadores, e mais do que a história da Libertadores, a história do Palmeiras na Libertadores. Eu dizia assim, se o Palmeiras não melhorar o seu esquema defensivo, o Palmeiras não vai brigar pelo título da Libertadores. E chega nesse momento agudo, pô, tô tirando o mérito do Botafogo, do São Paulo? Não tô tirando o mérito do Botafogo, tô pegando os 3 últimos jogos, obviamente, né? Se puxar ainda no passado, teve 2 gols do Flamengo no Maracanã também. E por aí vai. Assim a gente vai construindo, a gente vai vendo um roteiro onde, apesar do Palmeiras ter encarado equipes fortes e que sabem marcar gols, o Palmeiras, os gols que o Palmeiras tomou, tirando o jogo do Flamengo, que foi um massacre ali, né? O Flamengo na Copa do Brasil. Tirando aquele jogo, os gols que o Palmeiras vem tomando são gols evitáveis. São gols que o Palmeiras, no início do trabalho do Abel, não tomava. Às vezes por um pouco de sorte, é verdade, mas muito por competência do seu esquema defensivo. Então o Palmeiras deixou de ser um time mais retrancado. Isso é verdade. A gente elogia isso no trabalho do Abel. Ele teve repertório, ele teve tempo para mudar a cara do Palmeiras. Mas este é um problema que vem sendo falado há pelo menos 2, 3 anos, desde a saída do Danilo. Desde a saída do Danilo, vem se falando na imprensa esportiva que o Palmeiras está frágil defensivamente. O Palmeiras cede muito espaço aos adversários, muitos arremates a gol. Mas naquela época, quando questionado, eu sempre repito isso porque, cara, aquilo me marcou muito. Porque
Poxa, a gente fica querendo falar o bem, e a gente vê muitos jornalistas também querendo falar o bem, ser bem intencionado, ajudar o Palmeiras e o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira ficava bravo. Ele dizia que os caras estavam olhando só pelo lado negativo, e ele preferia se prender ao positivo, que era a quantidade de gols tomados, sofridos, né? A quantidade de jogos perdidos, que eram pouquíssimos. Aquilo se tornou crônico e hoje o resultado está aí. Quando você tem um problema e você não corrige o problema, uma hora o negócio vai sangrar, né? Você tem uma ferida, imagina assim, pega o seu próprio exemplo, você tem uma ferida no corpo e aí você coça um dia. Ah, tá normal, tá ok. Você coça o segundo dia. Aí você coça o terceiro dia. Você sabe que tem um problema lá, porque tá coçando, mas aquilo lá não tá te machucando ainda. Aí começa a machucar, aí começa a lesionar a pele, aí começa a formar casca e você continua coçando. E o negócio começa a sangrar. Você tira a casca, o negócio começa a cicatrizar e você continua coçando. Só que aquilo lá que era pequeno vai ficando grande, a ferida vai ficando maior. E quando ela chega num estágio onde começa a ficar aparente, onde as pessoas na rua começam a prestar atenção, fala, cara, é melhor tu ver isso aí. Aí você fica, poxa, é melhor eu ver isso aqui. Só que aí é tarde. Aí você vai ter que passar pomada, vai ter que tomar antibiótico, né? Vai ter que enfaixar por curativo, band-aid e o caramba, né? Então, assim, quando alguém te fala um negócio, você sabe que tem um erro. Quando alguém te fala, não necessariamente a pessoa quer falar que você tem um problema ou que ou tudo que você está fazendo está errado. Muitas vezes as pessoas chegam com boa intenção para te falar que, cara, tem um problema. Se você corrigir, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Mas às vezes a vaidade, ela é tão grande, eu não sei se é a vaidade ou o excesso de vitimismo. Ela é tão grande que você não consegue enxergar, que você não consegue reconhecer. E chega neste momento, mais uma eliminação do Palmeiras no Allianz Parque. E o Abel parabeniza, e fica orgulhoso dos jogadores e tudo mais. Eu acho que era um momento ali para autocrítica do Abel. Fomos eliminados mais uma vez no Allianz Parque. Isso é inadmissível. Eu, como fã do esporte, torcedor do futebol, falo aqui abertamente que torço para todas as equipes brasileiras em todas as competições, falo mesmo, e é verdade, tá? É verdade. Eu sempre, né? Eu sempre tento olhar a coisa de uma forma mais comedida. A gente sempre tenta ser mais analítico, né? A gente sempre tenta ser analítico. Uma eliminação, pô, faz parte, é normal. Duas eliminações, acontece, é o momento, penalidade, pô, pressão. De repente o outro time foi melhor, como foi o São Paulo na Copa do Brasil, mas já são fracassos em série. O Abel começa a acumular fracassos em série. Ah, só é eliminado quem chega lá. Só é eliminado quem chega lá. Mas toda vez você pode reparar que o modus operandi é o mesmo. Na nossa casa será diferente. Na nossa casa será diferente. E o torcedor, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. E o Abel, na nossa casa será diferente. Não vem sendo nada diferente. Tirando o Paulista, tirando o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras de fato é muito superior a qualquer outra equipe, não tem como a gente ficar falando aqui. O Palmeiras é muito superior a qualquer outra equipe. Hoje o São Paulo já começa a se igualar, mas o São Paulo não consegue chegar na final para bater com o Palmeiras, né? Então, assim, qualquer outra equipe que chegar na final com o Palmeiras é muito superior. Aconteceu esse ano com o Santos. Desculpe, torcedor santista, mas não há, né, nível de comparação. No ano passado foi contra o Água Santa. Desculpe, torcedor do Água Santa, mas aí não há qualquer tipo de comparação. Então, assim, tirando o Paulista, todas as outras competições, o Palmeiras vem jogando no limite. E toda vez é o mesmo discurso. Na nossa casa será diferente. Na nossa casa será diferente. É mais uma eliminação em casa, né? Já são duas temporadas em que o Palmeiras vem acumulando eliminações em casa. Se para o torcedor tá bom, quem sou eu para dizer o contrário? Para mim, não está bom. Para mim, não está bom. Mas é o que eu falo, não sou eu que torço para o Palmeiras, é o torcedor. Se para o torcedor está legal, ok, eu paro de falar aqui do Palmeiras. A gente não fala mais de Palmeiras aqui. Toda vez que o Palmeiras for campeão, a gente vai dar parabéns. A gente fala do Palmeiras, volta a repetir, com boa intenção. Assim como a gente fala de qualquer outra equipe. De olhar e falar, cara, tem alguma coisa errada. Isso não é normal.
Você ser eliminado na Libertadores, você ser eliminado na Copa do Brasil, 2 temporadas consecutivas, jogando em casa, né? Sempre no limite, sempre no limite. Nunca tem paz, né? Não é assim, pô, o primeiro jogo a gente vai lá, a gente consegue um empate, não, é sempre no limite. Por isso que eu falo assim, eu acho que o Abel não tem que perder a idolatria dele. Jamais. O torcedor tem que amá-lo mesmo, porque ele merece. Ele conquistou esse título. Eu só acho que o torcedor tem que cobrar. Eu só acho que o torcedor tem que cobrar. Eu não acho que ninguém é inquestionável, né? E o Abel já, pelo menos 2 temporadas a gente vem falando, né? Ele vem se pautando no vitimismo e algumas vezes na arrogância. E tá tudo bem. Se o torcedor tá feliz, tá confiante, título brasileiro, bicampeonato. Show de bola, a gente parabeniza. A gente parabeniza. Só que eu acho que o Palmeiras pode mais. Como eu acho que o Flamengo pode mais. Ah, você não critica o Flamengo do Tite, não tá jogando nada. Como é que eu vou criticar o Tite se ele chegou essa semana, né? Eu posso criticar aqui. O torcedor tem. Pô, você quer ouvir criticar o Tite? Ouve os influencers rubro-negros. Você vai ouvir o que precisa ser falado do Tite, né? Você vai ouvir o que precisa ser falado do Tite. Eu não vou emocionar. Mas também eu fico naquela. Quando a gente vai falar de Flamengo, eu fico naquela situação de. Cara, não dá pra gente também simplesmente só fazer uma análise sem qualquer tipo de emoção, porque o torcedor rubro-negro, neste momento, vive um momento de um turbilhão de emoção. O torcedor do Palmeiras já está mais tranquilo, né? Que eu falo, o Abel é inquestionável, então mesmo com a eliminação, o torcedor fica chateado, fica triste, mas o torcedor não fica revoltado, né? Então a gente fala isso aqui, pô, torcedor de coração, fala, cara, ô Abel, vamos melhorar, porque esse ano teve contratação, não teve? Você não acha que é muito pouco? Você não acha que dá mais? Pô, se a gente ganhar o Brasileirão de novo, tá tudo certo. A gente tem time para isso, a gente tem trabalho para isso. Agora, assim, pô, será que não dá para ganhar mais um título essa temporada? Toda a temporada? Será que não dá para a gente ir mais longe na Copa do Brasil? Será que não dá para a gente ir mais longe na Libertadores? Pô, o sorteio não favoreceu. Pô, era pegar o Botafogo agora, era pegar o Botafogo lá na frente. Ah, o sorteio não favoreceu. Ou era pegar o Flamengo agora, ou era pegar o Flamengo lá na frente. Né? O que é melhor? Você cair agora ou cair depois numa final, numa semifinal? Né? De repente é melhor cair agora. Eu só digo assim, poxa, a sorte ela acompanha o campeão e o campeão não escolhe adversário, né? É isso. Agora assim, pô, você vem falar assim, pô, você não pega no pé do Tite, cara, assim, é que eu falo, é complicado porque o trabalho do Tite começou essa temporada, né? Dá pra gente questionar? Dá pra gente questionar. Mas é que eu falei assim, pô, o torcedor vive um turbilhão de emoção. Porque assim, pô, não dá pra tomar goleada do Botafogo. Não dá mesmo. Não dá mesmo. E aí, vence o Bolívar, primeiro jogo. Aí o torcedor dá aquela acalmada, venceu, mas não jogou bem. Aí perde do Bolívar agora, tá bem? Não dá, Tite retranqueiro, e mesmo assim, ele esquece do DNA rubro-negro, ele não respeita o DNA rubro-negro. Então, cara, assim, para eu conseguir falar de Flamengo hoje, eu teria que ser torcedor rubro-negro e falar com emoção, né? Falar com emoção. Porque só assim, né, a gente, pô, mas se diz que tenta deixar de lado a emoção. Existem momentos, existem situações onde a emoção ela precisa falar, e às vezes a gente se emociona aqui, mesmo não sendo torcedor, né? Mesmo não sendo, às vezes a gente se emociona, às vezes a gente fica bravo, né? Eu costumo me emocionar muito quando eu ouvia o Diniz e quando eu ouço o Abel Ferreira, parei até de ouvir um pouco, né? O pessoal falando assim, pô, você tá ficando muito emocionado, né? Eu costumava. O Mano Menezes também me deixava meio pá, assim, meio irritado. Então eu parei de ouvir um pouco, mas as coletivas dos treinadores. Mas eu acho que existem momentos onde a emoção ela precisa falar alto, ela precisa falar forte. E você precisa vestir a camisa da emoção para se comunicar com o torcedor. Né? Você ser apenas analítico e frio, né? Se pautar nos números, eu acho que isso não é bastante. O Flamengo está devendo? Está devendo. Está devendo muito. A gente vai falar que não está devendo muito. Mas mas imagina um torcedor resultadista. Imagina um torcedor resultadista. Como é que eu vou falar que, poxa, o Flamengo tá uma tiriça, tá uma draga,
futebol pobre, Tite pragmático, medroso, retranqueiro. Como é que eu vou falar isso para o torcedor que é resultadista, e tem muitos torcedores que são resultadistas, se o Flamengo está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo avança na Libertadores e o Flamengo avança na Copa do Brasil eliminando o Palmeiras. Como é que eu vou falar isso? Aí eu vou começar a falar na emoção, e o que eu falo, como eu não sou torcedor, vai vir o torcedor e falar, aí ó, você não é torcedor, tá aqui querendo falar coisa, o time tá tudo certo, tá tudo ok, tá avançando, não tá jogando bem, não tá jogando bem. Então cala a sua boca. Então cala a sua boca, fique quieto. Não tá jogando bem, mas estamos avançando. Tá vendo que a situação é complicada? Pô, dá pra falar do Flamengo? Dá pra falar do Flamengo, a gente pode falar. Só que eu fico nessa situação de, poxa, vou falar. Aí, pô, tá devendo futebol. Mas nós estamos avançando, né? Aí você vai falar assim, pô, o Flamengo tá avançando. Tá jogando mal, mas tá indo bem. Ó, o que que você tá querendo? Aí chega lá na frente a gente vai cair porque tá jogando mal. Entendeu? Você começa a entender uma situação que fica difícil agradar todo mundo. Por isso que a gente, pô, vamos dar tempo ao tempo, vamos observar com cuidado, né? Vamos ter cautela, vamos analisar os resultados primeiro, né? Porque para o torcedor, se no final do ano o Tite ganhar tudo, o torcedor vai esquecer, né? O torcedor vai esquecer. Mas até lá a gente vai seguir olhando, a gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir com cautela, né? O que a gente fala aqui, de, por exemplo, Abel Ferreira, é porque a gente sabe o que ele pode fazer, porque ele já fez, né? Tem um precedente, tem um precedente. É apenas isso, não é perseguição, longe disso, longe disso. Todas as críticas que a gente faz aqui é sempre de bom coração, né? É sempre de bom coração. E às vezes a gente fica triste quando as pessoas interpretam de forma errada, mas não é isso, né? Não é isso. Eu queria ver uma temporada e o Palmeiras é a equipe, até pelo tempo de trabalho, o projeto de futebol, o Palmeiras é a equipe que tem mais potencial para isso. Eu queria ver uma equipe ganhar tudo. Queria mesmo, queria mesmo. O Flamengo, se conseguir consolidar um projeto esportivo, tem esse potencial também, né? Mas toda temporada troca de treinador. O Palmeiras não, né? Há muito tempo com o Abel fez, desde 2020, né? Quase praticamente 4 anos com o Abel. Se já não foi 4 anos, eu não lembro quando o Abel chegou. Você vai falar o quê? Tem duas Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paulista. Não tem Sul-Americana porque o Palmeiras não joga Sul-Americana, né? Tá em outro patamar. Então, assim, poxa, você fica naquela de, será que não dava para ver uma equipe brasileira disputando tudo de fato? Como aconteceu com o Galo, né? Aconteceu com o Galo. Será que não dava, né? Será que não seria possível? Eu acho que seria, né? Eu acho que seria. Por isso que a gente fica aqui nessa, pô, torcedor, vamos cobrar. Eu não tenho poder para fazer nada, né? Eu não tenho poder para fazer nada. O torcedor tem. E, poxa, Abel, vamos lá, né? Você não acha que está na hora de dar uma moral? O calendário é difícil. Sim. Os adversários são difíceis? Sim, também. Sim, também. Muitas viagens longas, gramados ruins, pouco tempo de descanso? Sim, é verdade. Mas será que não dá? Será que não dá para ser mais competitivo? Será que não dá para ser mais decisivo? Será que não dá para ser mais protagonista? Será? Né? Ou o bicampeonato da Libertadores foi um negócio ao acaso que aconteceu porque todas as outras equipes estavam mal em virtude da pandemia. Eu não acho. Eu não acho. Tava todo mundo mal, inclusive o Palmeiras, né? E o Palmeiras foi mais competente. Será que não é? Será que não vale essa cobrança? É só esse o ponto, não é? Levantar se o Abel é questionável ou não, se ele vai cair ou não, se ele tem que cair ou não. A questão é, dá para melhorar. Eu acho, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não estou no futebol, não estou no dia a dia. Não sei quanto tempo leva de recuperação, não sei o quanto compromete uma eliminação mentalmente num atleta. Eu não sei. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá, porque algumas equipes chegaram muito perto. Então você olhando esses e recentes, o próprio Flamengo, o Atlético Mineiro, o Flamengo do Jorge Jesus, o Galo do Cuca, algumas equipes chegaram perto, chegaram perto. Aí você olha e fala, poxa, será que não dá? Eu acho que dá. Ganhar tudo, eu não sei, mas disputar tudo de fato, isso dá. Dá para disputar tudo de fato. Agora, ganhar.
é mais complicado, são outras situações, são outros contextos. Uma penalidade pode te tirar fora. Mas será que não dá? É só isso a reflexão, né? Bom, para finalizar, gente, vamos com a notícia da convocação. Vai sair a convocação do Dorival hoje, hein? Vai sair a convocação do Dorival. Vamos observar com atenção. Nunca nego, sou um torcedor da camisa da amarelinha, né? Da nossa camisa da seleção. Fico emocionado. Na Copa América me emocionei bastante, né? Fiquei um pouco, fiquei um pouco grilado, né? Um pouco irritado com algumas coisas que a gente vê, com algumas coisas que o Dorival falou, mas por ser torcedor, né? Ali eu me permiti ser torcedor, de fato. Vamos ver, né? Vamos ver como é que se sai, quais são os nomes e se a gente vê mudanças. Se a gente vê mudanças, se a gente vê aqui, ó, por exemplo, Luiz Henrique aguarda uma oportunidade e está merecendo. Estevão do Palmeiras, será que vai? Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson, Pedro, André, Martinelli. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente vai observar, nós vamos aguardar e depois a gente repercute os convocados, tá certo? Gente, eu vou finalizar por hoje. Desculpem qualquer coisa. A gente vai acompanhar a rodada de final de semana. Trazer a rodada de final de semana. Começa com temos Série B hoje, mas teremos rodada do Brasileirão no final de semana. E aí a gente vai acompanhar de tudo pouco, o máximo que puder. Semana que vem estamos de volta. Valeu demais. Um forte abraço, um ótimo final de semana. Ótima sexta-feira, né? Para quem puder ter. Alguns lugares está chuvoso, alguns lugares está frio, alguns lugares está ventando, alguns lugares fazendo muito calor. Então, seja qual for, né? Seja qual for as condições climáticas, a gente deseja uma ótima sexta-feira, com muita moderação, muito juízo e um excelente final de semana com os seus queridos, tá? Valeu demais, um forte abraço e semana que vem estamos de volta. Tchau.